E esse vídeo é patrocinado pela FabWeb Hospedagem de Sites e Servidores. Acesse www.fabweb.com.br. Com certeza escrever códigos melhores, códigos para outros programadores é um desafio que todo programador passa no seu dia a dia. Nós da DevTube vamos criar uma série de vídeos falando sobre Object Calisthenics, que são uma série de exercícios que você pode introduzir no seu dia a dia para melhorar um pouquinho mais a qualidade do seu código. Alguns especialistas bem conceituados nessa área de qualidade de código criou 9 exercícios, 9 receitas, digamos assim, de como você deve aplicar coisas durante o seu dia, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos, para que você possa ter um código melhor escrito. Se você ficou interessado, se você ficou curioso de saber quais são essas dicas, nós vamos fazer aqui na DevTube um vídeo falando de cada exercício desse, tá certo? Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui pro canal do DevTube. Antes de qualquer coisa, já dá o joinha aí, já inscreve-se no canal e ativa a sineta para que você seja notificado quando novos vídeos forem postados aqui no canal, certo? Agora nós vamos falar sobre um desses exercícios que prega lá na lista dos Object Calisthenics. Vamos aqui para minha tela e vou te mostrar aqui os 9 itens que foram levantados por uma série de especialistas aí, como eu falei anteriormente, de clean code, qualidade de código e etc e tal, tá? Temos um nível de indentação por método, que é o que vamos ver nesse vídeo. Não use else, envolva seus tipos primitivos, envolva suas collections em classes, uma chamada de método por linha, não abrevie, mantenha as classes pequenas, não tenha classes com mais de 2 variáveis de instâncias e sem getters e setters. Essas receitas é um pouco polêmicas para alguns programadores. Muitas pessoas não seguem a risca, dependendo da linguagem de programação, ainda mais o PHP, que tem uma série de coisas que outras linguagens não têm, como tipagem, como a tipagem do PHP é muito fraca. Então eu vou te mostrar hoje um nível de indentação por método. Vou falar um pouco sobre ela, vou citar a minha opinião sobre ela e vamos criar um pequeno exercício para que você entenda realmente o poder desse exercício que você pode fazer durante o seu dia a dia. Bom, vou criar aqui um arquivo, que ele na verdade vai ser uma classe chamada shoppingcart.php. Imagine que isso aqui seja uma classe que represente um carrinho de compras, tá? Com as suas operações básicas de carrinho de compras, tá? Eu vou pegar um trecho de um código aqui, certo? Aqui, deixa eu diminuir um pouquinho assim, certo? Esse código é bem simples, representa apenas um carrinho de compras. Eu vou explicar aqui uma forma que eu vejo demais por aí em códigos de outros programadores e que uma forma da gente refatorar isso aqui para que fique um negócio bem legal, utilizando aquela receitinha que eu falei, que é um nível de indentação por método, tá? Nós temos aqui dois atributos, né? Um estoque, que representa um estoque, né? E uma lista de produtos que representa como se fosse a lista de produtos do carrinho de compras, tá? Esse estoque é como se fosse uma classe que representa todo o estoque, que conta estoque, etc e tal. E nós temos um método aqui chamado addItem, que vai receber um produto, que será esse produto que será inserido na lista do carrinho de compras, tá? Aí aqui é que começa a brincadeira, aqui que começa toda a porcalhada, digamos assim, certo? Vejamos que nós temos um else, temos apenas esse método, só para que vocês visualizem aqui, para o nosso exemplo. E veja que nós temos ifs dentro de vários ifs, com várias indentações, vários níveis de indentações. No caso aqui temos 1, 2, 3, 4, até marquei aqui no código, no comentário, né? Então, a gente verifica se o produto é nulo ou não. Aí se ele não for, ele vai aqui dar um exception invalid product, tá? Esse else também é uma outra coisa que vai ser falado lá na receita, né, do Calisthenics, no exercício de não use else, tá? Quando eu uso else já me dá um arrepio assim, então eu já estou treinado em não utilizar else, mas vamos lá, seguindo o bonde. Temos mais um if aqui, que é esse bloco, que vai verificar se a validade do produto, né, digamos assim, a validade do produto tá dentro da sua data, né, se tá vencido ou não. Se ele não tiver, ele vai disparar uma exceção, dizendo que esse produto tá fora de validade. Dentro de outro if, temos aqui também verificando, isso aqui é uma regra que eu coloquei louca, né, na minha cabeça, que é verificando se o produto, as 3 primeiras letras começam com X, Y e Z. Uma regra de negócio aí louca que eu inventei. E temos aqui o nível 4, que vai verificar se esse produto, né, ele vai verificar aquela variável de
aqui nossa variável aqui, ó, nosso atributo estoque e verificar, né, contar se tem esse produto no estoque, quantos tem. Se for maior que 0, beleza, senão ele vai dizer que esse produto não tem estoque, né, a quantidade dele não tem estoque e executa, dispara uma exceção, tá? Se todos esses ifs aí, um dentro do outro, um dentro do outro, um dentro do outro, for tudo ok, aí sim ele vai adicionar o produto na lista do carrinho de compras, tá? É bem maçante aqui esses ifs. Imagina que também aqui é uma lógica maior, se tivesse aqui, por exemplo, i alguma coisa, então é bastante complicado para ler código dessa forma. Isso aqui é comumente chamado aí nos grupos, nas comunidades da zoeira, como o código Hadouken. A edição bota aí o que é o código Hadouken. É, meu amigo, o código Hadouken é triste, tá? Vamos refatorar isso aqui, vamos ajeitar essa bagaça aqui e vamos mostrar uma forma legal, uma forma elegante, né, de deixar isso aqui muito mais agradável para a leitura, deixar o seu código mais bacana de ler, tá? Não se esqueça que a gente escreve códigos para outros programadores, certo? Muito dificilmente esses códigos são escritos para a gente mesmo. Então, pense sempre que você vai escrever códigos para outros programadores, que você vai conseguir adotar esses exercícios durante o seu dia, tá certo? Então vamos lá refatorar esse cara, eu vou aqui salvar. E vou aqui criar uma cópia, certo? Vou copiar, vou aqui colar e vou chamar de Shopping Cart 1. Vou chamar aqui New, certo? A gente fica aqui diferenciando cada coisa. Vou chamar de Shopping Cart New. A gente pode fazer isso de diversas formas, tá? Vou fazer uma forma bem simples, que é uma forma como se fosse um pipeline, que aí fica mais bacana e fica bem mais intuitiva a leitura do código, tá? Então, entenda que esses ifs um dentro do outro não é nada produtivo, né? Se a gente tivesse mais 5 condições aqui, seriam mais 5 ifs aqui para dentro do código, transformando no nosso código Hadouken, né? Que a gente mostrou aí um pouco atrás. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou apagar tudo isso aqui, mas eu vou aproveitar lá a minha primeira classe. E vamos fazer o seguinte. O add_item é um método principal do meu carrinho de compras, então ele vai permanecer aqui, tá? A ideia é que a gente pegue essas pequenas lógicas e refatore colocando em métodos auxiliares privados ou protegidos, dependendo da sua cadeia de herança e da tua estrutura de código, da sua estrutura. Pra gente deixar cada método fazendo uma coisinha simples e fazendo bem, né? Seguindo lá a Single Responsibility Principle, né? Que é a SRP dos princípios Solid também, olha só. Cada uma coisa vai puxando outra, né? Nessa parte de qualidade de código. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. If vou fazer um this is valid product, certo? E vou fazer melhor. Se não for válido, tá certo? Se não for válido, eu vou só buscar aqui aqui, ó. Vai ganhar um tempinho. Se não for válido, ele vai disparar uma exceção, certo? Isso aqui é chamado de early return. Isso eu vou falar também em outra aula, em outra videoaula falando sobre não uso do else. E caso ele seja válido, eu vou aqui chamar produto. Produto está expirado. Certo? Eu vou dar um return aqui, tá? Qual é a ideia aqui? Esse isValid product, eu fazendo a leitura dele, eu sei, se o produto for válido. Então eu vou aqui logo criar o meu private function isValid product, tá? E vou, esqueci de botar aqui o produto, certo? Que eu tenho que verificar, certo? Product, certo? Que vem aqui por parâmetro, certo? E aqui também vai vir o produto, tá? Esqueci. E aqui a gente bota product, ok? E a gente vai lá, ó, eu tô copiando aqui do primeiro exatamente para você ver como é uma refatoração, tá? Então eu venho aqui simplesmente faço o seguinte, eu vou pegar esse if, venho aqui, ó, if. Ó, se esse carinha não for nulo, eu vou retornar true, certo? Caso contrário, eu vou retornar false, tá? Pessoal, isso aqui eu posso muito bem chegar e fazer assim, ó. Posso esquecer isso aqui e botar apenas return isso aqui. Eu quero fazer dessa forma, que é até uma boa prática a gente saber por que retornar true ou por que retornar false. Como aqui é apenas um is_null, né? Tô apenas fazendo aqui chamado um is_null, poderia sim ser feito apenas com return, mas eu prefiro fazer assim para deixar bem explícito quando retornar true e quando retornar false, por mais que seja um simples is_null, tá? Apenas um aprendizado aí para vocês, tá? Então, se não for válido, certo? Se não for válido, ele vai disparar.
e se for válido ele vai retornar o product is expired. Eu venho aqui, eu posso até aqui fazer isso e venho aqui no de baixo fazer private function, certo? E fazer aqui product, ok? E aqui a gente faz a mesma coisa, vou lá na lógica e venho aqui, copio esse cara e venho aqui e verifico, ó, if product, vai ter aqui, vamos supor que isso aqui retorne um objeto datetime, tá? Que nem esse cara aqui. Ele verifica se é, no caso, se é menor ou igual à data de hoje no formato americano, tá? Uma lógica simples, não precisa vocês ficar também se preocupando com essa lógica, esse detalhe, tá? Se ele tiver dentro, então ele vai retornar, certo? O próximo método que é deixa eu ver aqui, ele vai verificar se o nome começa com XYZ. Então a gente coloca aqui, ó, name begins with XYZ. A gente leva aqui o produto. É parecido um pipeline, tá? É um pipeline, né? Um pipeline bem pobre, mas é um pipeline, tá? E caso isso aqui não seja válido, essa lógica não seja válida, veja aqui que aqui é uma lógica bem mais, digamos assim, um pouco mais apurada, né? Então vamos aqui, eu venho aqui, se isso não for verdadeiro, eu venho aqui, pego, ó, e faço assim, certo? Faz o disparo da exceção. Então, se der tudo certo aqui, ele vai chamar o begins with, name begins with XYZ. XYZ, né? No caso XYZ, olha aí, tinha colocado errado, né? E vamos aqui, private function, certo? E eu venho aqui e coloco product, ok? E aqui vem a mesma coisa, né? E vamos lá na verificação dele, que tá aqui, ó. Vou até pegar aqui o if, mesmo jeito que eu fiz nos outros. Se o produto começar, né, o nome, né, o product name, começar com XYZ, então eu dou o return no próximo método que eu vou chamar de... Deixa eu ver qual é o próximo aqui, verificando se tem produto em estoque, né? Então vamos chamar simplesmente in stock. Eu vou colocar aqui o product também, certo? E caso essa condição aqui, caso ele não comece com XYZ, o nome, eu vou disparar aqui a exceção, aqui, ó, né? A exceçãozinha dele, beleza. Então eu tenho que criar aqui o método private function in stock, tá? Vamos aqui product, mesma coisa, product, certo? E aqui é a mesma coisa, vou lá, pego o meu if que tá lá dentro do meu Hadouken Code, venho aqui e coloco, né? Vou colocar logo a exceção dele, tá aqui a exceção dele. Ele, no caso, já é a última coisa a ser verificada, né? Então, ele aqui, a partir desse ponto, ele vai sim fazer o this list, né? O nome do meu atributo é list, tá? Ó, aqui do meu atributo list vai ser um arrayzinho para ele adicionar dinamicamente, product. Tá? Então vejam só a diferença, tá? Eu separei os ifs, vou até abrir isso aqui. Eu separei todas aquelas lógicas, pequenas lógicas, e adicionei em métodos auxiliares, privados, né? Que apenas essa classe vai utilizar isso aqui, tá certo? Qual a grande vantagem disso? Primeiro, a leitura, certo? A leitura disso aqui é horrível, tá? Ainda que aqui tá simples, tá? Aqui tá bem simples essas verificações. Já vi verificações monstruosas, no qual isso aqui ficaria, sei lá, em 50 linhas esse if, né? Quebradas em linhas e etc e tal. Aqui no caso eu tenho uma leitura mais linear, né? Eu posso, por exemplo, ó, já sei que aqui ele vai verificar se é válido. Beleza, se é válido, vou ver aqui. Se for válido, ele vai tornar true. Beleza, se for válido, ele vai tornar o produto tá expirado, se tá válido. Eu venho aqui, vejo a lógica dele, se beleza, passa para baixo, que vem aqui, passa para baixo. E aí sim fica uma leitura muito mais linear e mais fácil para quem tá lendo, certo? E só para finalizar, ele diz que temos que ter pelo menos um nível, né? Um nível de indentação para cada método, né? Eu acho um pouco pragmático isso, tá? Eu até 2 níveis eu acho aceitável, certo? Até 2 níveis eu acho aceitável. A partir disso eu acho que já deve sim ser feita uma refatoração em cima do seu código, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica do Dev, falando sobre Object Calisthenics, e a gente pretende fazer uma série de vídeos falando de boas práticas e qualidade de código, de clean code aqui no canal. Espero você então nas próximas aulas. Valeu!